No dia de hoje venho mostrar-vos um excerto de uma reportagem da Ana Leal em que ela expõe uma máfia de taxistas brasileiros que têm um dispositivo muito específico que, quando vocês fazem pagamentos por multibanco ou por MBWay, basicamente vocês veem um valor que vos está a ser retirado e com o qual concordam, mas que pode ser alterado à última da hora quando está a ser efetivado o pagamento. E, portanto, eu venho mostrar-vos basicamente este excerto da reportagem e falar um bocadinho não só sobre estas máfias, mas também sobre os taxistas portugueses que, quando vão para a área destas pessoas, coloco aqui entre aspas, são expulsos por serem portugueses. E, portanto, aqui não há uma discussão generalizada a nível nacional sobre a xenofobia e grandes painéis de comentadores a falarem sobre o tema. Vamos ouvir esta reportagem. É no telemóvel. É no telemóvel porque o cliente nunca olha para aqui para ver o valor final. Ou não olha, ou este próprio ecrã, como se vende, por exemplo, aos iPhones, aquela película que você de lado não consegue ver nada, leva uma película em cima e você não consegue ver os valores. E a maior parte dos clientes não pega nisto para ir confirmar o valor, paga, encosta o telefone, sai do carro e vai embora. Aqui, por exemplo, está a marcar 10 euros no telemóvel e é este valor que é mostrado ao cliente. O carrinho de compras já soma, no entanto, 20 euros, que é o que efetivamente irá pagar. Ou pode simplesmente acrescentar mais um zero. Por exemplo, marca 13 euros, a senhora vê os 13, sim senhor, mas quando o telefone vem para a mão, mete-se mais um zero, encosta e está feito. Portanto, desde já fica este aviso, se puder também utilizar a exposição deste canal também para ajudar algumas pessoas a não serem burladas, a não serem roubadas, saibam que este dispositivo tem esta particularidade e que tendencialmente quando não aceitarem pagamentos a dinheiro ou quando os pagamentos forem nesta máquina, comecem logo a suspeitar e, se possível, saiam do carro porque provavelmente estão na presença de um burlão. Isto, pelos vistos, acontece com mais frequência no caso do Sodré e tendencialmente são uma máfia de taxistas brasileiros que andam em torno disto e que já ameaçaram taxistas portugueses a dizer que aquele era o território deles. Portanto, veja-se bem que aparentemente há brasileiros que acham que mandam no território nacional. Portanto, estes senhores já têm territórios deles. É para verem a impunidade que o Estado português atribui a estes grupos ecos da treta que aparentemente acham que já mandam no país. O país é deles e, portanto, nós temos é que respeitar porque estes são os territórios deles e os taxistas agora, os brasileiros já decidem quais é que são os territórios em que eles dominam e quais é que são os territórios que os taxistas portugueses não podem entrar. Não deixa de ser interessante. Vamos ver a segunda parte. Foi isto que aconteceu a Isabela. E os sinais estavam lá. Era um taxímetro diferente, porque nos táxis, normalmente, aparece o valor, até esverdeado, não é? A cor ali dos números. Esse não tinha, só estava lá mesmo o valor, não é? Como se fosse um telemóvel. Sim, era algo mais pequenino que um taxímetro. Só um dia depois é que Isabel percebeu que foi burlada, quando recebe uma notificação de uma transação de 1.360 euros. Foi quando eu liguei tudo o que se passou. A questão de virar o taxímetro, a questão de não aceitar em numerário, a questão de o TPA não tá ali completamente claro o valor. Portanto, eu, numa viagem do Cais Sodré à zona de Sete Rios, paguei 1.360 euros. É importante que se diga uma coisa, neste momento, à exceção de serviços como são, por exemplo, os da Uber, recusar dinheiro não é legal. Portanto, vocês não podem recusar dinheiro. As lojas, há muitas que, muitas vezes, em determinados casos isolados, dizem que não aceitam, mas se a pessoa se queixar, têm que aceitar, porque estamos a falar de uma regra, têm que aceitar dinheiro, não têm escolha. E, portanto, é ilegal. Por muito que a União Europeia já esteja a tomar passos na direção de que o dinheiro seja digital, e é importante que as pessoas comecem a acordar para este tema, porque isto é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores problemas a nível da liberdade individual das pessoas, que é a questão de se poder pagar em dinheiro, porque se só se puder pagar com uma moeda digital, com as transações vigiadas, começa-se a ter também as próprias compras vigiadas e é uma evidência. E neste momento isso ainda não acontece, mas pode passar a acontecer rapidamente, porque já há caixas de multibanco a serem retiradas a vários países da União Europeia, já andam a colocar imposições que pagamentos acima de 3.000 euros
euro já requerem identificação e até 2027 querem diminuir não só os pagamentos em dinheiro, como começar a impor a moeda digital e, portanto, é importante que se diga, a moeda digital é uma das formas de prejudicar a liberdade das pessoas e as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Aliás, a minha geração e as mais novas até acham, não, isto é porreiro, é digital, nós pagamos com o telemóvel e tal, isto é uma coisa gira. O problema é quando depois se implementarem medidas como é do regime comunista chinês, em que começam a ter senhas de consumo, começam a ser identificados com dados biométricos nas ruas, começam a ter associada a sua identificação a uma conta das redes sociais. Portanto, as coisas são interessantes até para se poder policiar o discurso. E eu aparentemente já soube de uma lei que neste momento há na China, em que ou vocês têm informação sobre um determinado tema ou não podem falar sobre ele. Portanto, a pessoa comum que supostamente deve participar e é incentivada, alegadamente, a participar por determinados mídias tradicionais, é a mesma pessoa comum que depois lhe dizem, não, você não pode abrir a boca se não tiver formação. Você não pode falar de política nacional se não for formado em ciência política. Mas não pode porquê? A política não é uma atividade em que a pessoa comum deveria poder participar. Uma forma de participar é participar no debate, mesmo que seja nas redes sociais. E, portanto, há pessoas que não se apercebem destes mecanismos, mas há personalidades a nível nacional e até na União Europeia que estão muito satisfeitos com estes mecanismos chineses. Sabe Deus porquê, não é? Entre os taxistas, todos sabem o que se passa, mas ninguém quer ter problemas. Há queixas online de valores de 1.300, 2.000 euros, 3.000 euros. Já ouvimos histórias deles andarem aqui armados. A ameaçar os clientes? Os clientes e os próprios colegas que não querem que parem ali porque dizem que estão a território deles. Mas que tipo de ameaça? Nomeadamente tipo de ameaças físicas. Já pedimos à polícia para fiscalizar. Eu penso que aqui o importante era realmente haver uma maior fiscalização sobre estes fenómenos. Infelizmente a polícia o que nos diz é que nem sempre tem meios para isso, portanto é o que temos. Lá está, e depois continua. A impunidade generalizada que é atribuída por um Estado que é incapaz de proteger os seus próprios cidadãos, mesmo aqueles que andam a trabalhar e que com todo o direito vão a determinadas zonas e são expulsos por cidadãos que não são nacionais e, portanto, chegam cá e acham que de repente o território é deles. Sejam brasileiros, seja o que for, este país é nosso e, portanto, ou metem uma coisa na cabeça ou então vão ter que sair. Este país é nosso e se acharem que de repente têm direito a determinado espaço territorial e que lhes pertence, metam uma coisa na cabeça. Isto não é uma favela. Não estamos numa favela do Brasil, não estamos numa rua do Bangladesh e, portanto, isto é Portugal. E têm que ser atribuídos meios e autoridade propriamente dita às forças de segurança para poderem atuar. Senão isto vai continuar. Quer dizer, um taxista, uma pessoa que se calhar anda a trabalhar à noite a fazer um esforço enorme para poder ganhar mais qualquer coisa e vai a determinados territórios e ouve de estrangeiros que não pode estar num determinado território porque vossas excelências não permitem. E, portanto, pessoas que se esforçam imenso a trabalhar à noite, muitas vezes em detrimento de estarem com a sua família, em detrimento de poderem dormir descansados e com horários normais, digamos assim, andam a trabalhar e ainda são prejudicados e ameaçados na sua própria atividade. E as autoridades não podem atuar que não têm meios, que não têm pessoal. E, portanto, eu acho que é importante que se comece a atuar nas alturas certas, ou a impunidade generalizada que determinadas pessoas sentem vai-se ampliar cada vez mais e, de repente, um país que era conhecido por ser seguro passa a ser uma favela do Rio de Janeiro. E eu, da minha parte, não estou interessado nisso. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.